Livro Deuses Falsos, capítulo 7. O fim dos deuses falsos. Nada é mais comum. No século XVII, o ministro inglês David Clarkson pregou um dos sermões mais abrangentes e penetrantes sobre deuses falsos já escritos. A respeito de idolatria, ele disse: embora poucos a admitam, nada é mais comum. Se pensarmos em nossa alma como uma casa, disse ele, os ídolos estão dispostos em todos os cômodos, um em cada canto. Preferimos a nossa sabedoria à sabedoria de Deus, nossos desejos à vontade de Deus e nossa reputação e à honra de Deus. Clarkson observou os relacionamentos humanos e mostrou que temos a tendência de torná-los mais influentes e importantes para nós do que Deus. De fato, mostrou que muitos tornam, até transformam seus inimigos em deuses, quando estão mais preocupados, inquietos e perplexos em seu receio dos perigos impostos pelos homens à sua liberdade, propriedades e vida, do que preocupados com a causa do descontentamento em Deus. O coração humano é mesmo uma fábrica de produção em série de ídolos. Existe alguma esperança? Sim, se começarmos a entender que ídolos não podem ser simplesmente removidos, têm de ser substituídos. Se você tentar apenas erradicá-los, eles voltam a crescer, mas pode-se colocar outra coisa no lugar. O quê? O próprio Deus, claro. Mas por Deus, não queremos dizer uma crença genérica na sua existência. A maioria das pessoas tem essa crença. No entanto, vive com a alma repleta de ídolos. Necessitamos de um encontro vivificante com Deus. Jacó, com quem nos encontramos no capítulo 2, certamente acreditava em Deus, mas precisava de algo mais para derrotar os deuses falsos que o escravizavam. Em Gênesis 32, ele encontrou. Essa é uma das narrativas mais poderosas e dramáticas da Bíblia. É também uma das mais misteriosas, mas que se estabelece claramente como um ponto central da vida de Jacó. O irmão que regressa. Jacó havia fugido para um país distante e, apesar de muitas lutas, tinha prosperado. Contudo, seu tio Labão e seus primos se ressentiam de Jacó e o invejavam. Gênesis 31, 2. Ele concluiu que tinha de partir ou enfrentar a discórdia, talvez até um conflito violento. Por fim, resolveu regressar para a terra natal com a sua enorme família e 2 mulheres, Lia e Raquel, e todos os servos, rebanhos e animais. O autor de Gênesis escreveu um breve enredo secundário, mas significativo sobre Raquel, esposa de Jacó, a qual, ao partir, furtou os ídolos que pertenciam a seu pai, em Gênesis 31, 19. Por que ela fez isso? Pode ter sido uma espécie de apólice de seguro espiritual. Talvez, pensou Raquel, o Senhor a ajudasse na próxima vez que estivesse em apuros, como parecia ajudar Leia. Mas, caso contrário, ela invocaria os antigos deuses. No entanto, o Senhor não pode ser acrescentado à vida como mais uma garantia contra o fracasso. Ele não é mais um recurso a ser empregado com o intuito de nos ajudar a alcançarmos os nossos interesses. Ele é um interesse totalmente novo. Raquel não tinha aprendido isso. A família que haveria de trazer a salvação do Senhor no futuro tinha profundos defeitos e era carente de graça. Jacó partiu para a sua terra natal com a família inteira e suas propriedades. Ao se aproximar do seu destino, recebeu notícias alarmantes. Aspas, fomos ao encontro de teu irmão Esaú. Na verdade, ele está vindo para encontrar-te, acompanhado de 400 homens. Gênesis 32, 6. Os piores temores de Jacó pareciam se concretizar. Por que outro motivo Esaú estaria vindo com um pequeno exército senão para atacá-lo? Jacó decidiu agir. Primeiro orou a Deus pedindo socorro. Em seguida, enviou uma enorme porção do seu rebanho de presente para Esaú, acompanhada de alguns servos. Depois disso, repartiu a família em outras pessoas que o acompanhavam em 2 grupos, pensando que se Esaú atacasse metade do seu povo, a outra teria tempo para fugir. Gênesis 32, 7 e 8. Com todos os preparativos concluídos e tendo enviado os 2 grupos na frente, Jacó se sentou para passar a noite sozinho. A luta por bênção.
Na mente de Jacó, o dia seguinte seria o momento definitivo da sua vida. Ele tinha lutado com Esaú a vida inteira. No ventre da mãe, os gêmeos Esaú e Jacó tinham se mantido ativos de forma incomum, lutando um contra o outro. Gênesis 25, 22. Quando cresceram, Jacó disputou com Esaú o favor e o amor do pai, bem como a honra e a liderança da família. Constantemente, o pai favorecia Esaú, em detrimento de Jacó, e há poucas coisas mais dolorosas para um filho. Afinal, chegou o dia em que Isaque conheceria Esaú, concederia a Esaú a bênção ritual que acompanhava seu direito de primogenitura, a maior parte dos bens da família. Jacó, no entanto, disfarçou-se de Esaú e enganou o quase cego Isaque por tempo suficiente para que o pai proferisse a bênção. Em seguida fugiu. Quando Esaú descobriu o que havia ocorrido, jurou matar Jacó. Assim, Jacó fugiu para o exílio a fim de salvar a própria vida. Por que Jacó roubou a bênção de Esaú? Os leitores modernos acham difícil entender esse tipo de motivação. Com certeza, Jacó sabia que seu artifício seria descoberto muito depressa e que Isaque jamais teria lhe dado a maior parte da riqueza da família. Toda a esperança de Jacó estava na ratificação cerimonial. Por que ele resolveu perder tanto para ganhar tão pouco? Creio que foi porque Jacó, mesmo sob falsos pretextos, ansiava por ouvir o pai dizer, aspas, deleito-me em você mais do que em qualquer outra pessoa do mundo. Portanto, todo ser humano necessita de bênção. Todos precisamos de afirmação de uma fonte externa a respeito do nosso valor único. O amor e a admiração daqueles que você mais ama e admira estão acima de todas as recompensas. Todos procuramos essa admiração profunda nos nossos pais, cônjuges e pares. A vida de Jacó tinha sido uma longa luta para obter bênção. Ele havia lutado com Esaú com o intuito de ouvi-la dos lábios do pai. Lutara com Labão para encontrá-la no rosto de Raquel, mas isso não tinha dado certo. Continuava carente e vazio por dentro. Os relacionamentos no seio da sua família eram turbulentos. Sua idolatria centrada em Raquel e nos filhos dela tinham envenenado a vida de Lia e seus filhos e resultaria em um fruto amargo no futuro. Agora, Esaú vinha ao seu encontro, o homem que o mantivera longe do amor do pai, da herança e do seu destino, da felicidade. Acompanhava-o um exército. O dia seguinte seria a batalha final. Não era de surpreender o desejo de Jacó de passar a última noite sozinho para se preparar para o dia do acerto de contas. Naquela noite, porém, na escuridão profunda, ele foi atacado de forma inesperada por um vulto solitário. E os dois lutaram durante horas. O estranho misterioso. A história dramática é descrita com grande parcimônia. Porém, Jacó ficou sozinho, e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevaleceria contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem, deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele perguntou, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste.